Graça à paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, graças a Deus, estou aqui para o 9º dia de oração que eu tenho feito aqui na minha casa, todos os dias de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. Convido a todos para virem participar da oração presencialmente. Será uma bênção receber todos os irmãos aqui e receber a bênção que os irmãos possam trazer para mim também, para minha casa. Isso é maravilhoso, pois eu sei que Jesus vive dentro de nós e quando nos unimos, o seu corpo está cada vez mais fortalecido em nós. Amém? Vamos fazer uma oração. Ô Senhor Jesus, Pai, Deus, obrigado, Pai, por mais esta manhã, Senhor, permitir, Pai, de eu estar aqui sendo utilizado pelo Senhor como instrumento, Pai, para transmitir conhecimento à vida dos irmãos, Pai. Aqueles que possam ter um esclarecimento maior, Pai, de nossa conduta, Pai, de nos tornarmos verdadeiros ministros da Tua Palavra, Pai, em Teu nome, Senhor. Que este vídeo, Pai, venha engrandecer, Pai, dar enriquecimento espiritual àqueles que estão assistindo, Senhor. Toque o coração de cada um deles, Pai. Transforme a vida deles, Pai, pois é o Senhor quem transforma. Nós somos apenas, Pai, instrumentos do Senhor, Pai, para transmitir a Tua Palavra, Pai. E eu agradeço por me utilizar para isso, Senhor. Muito obrigado por permitir eu estar aqui todas essas manhãs, fazendo essas orações e fazendo este vídeo, Pai. Muito obrigado por tudo. Amém. Glória a Deus. Isso aí, amados. Como eu já venho dito, eu tenho feito oração de segunda a sexta-feira aqui em casa às 7 horas da manhã. E após as orações eu gravo esse vídeo fazendo a leitura da Revolução dos de um Talento. Um livro muito bacana, tenho gostado, estou lendo com vocês. Eu não li antecipadamente esse livro, estou lendo juntamente com vocês. Eu estou entrando agora no capítulo 7, com o título O Discipulado de um Ministro. Tá ok? Vamos lá, amados. A palavra de Deus declara enfaticamente que há somente um mediador entre Deus e os homens. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Todo crente acredita nessa verdade, mas eu convivo com centenas de irmãos que estão esperando que eu seja mediador entre elas e Deus. São pessoas que não conseguem assimilar a visão. O que realmente tem a ver com a visão? É muito simples. Nós declaramos que cada crente é um ministro ou sacerdote. Isso significa que ele não precisa de ninguém para ser o seu mediador diante de Deus. Não estou dizendo que nós não precisamos um dos outros ou do conselho dos irmãos mais velhos, mas é pecado procurar alguém para ajudá-lo antes de buscar a Deus. Você espera que alguém resolva o seu problema, mas não levou esse problema em oração ao Senhor? Isso significa que você confia mais no homem do que em Deus. Ou pelo menos acredita que ele está mais perto de Deus e por isso mesmo pode ser o seu mediador. Alguns esperam que eu lhes diga qual é a vontade de Deus para suas vidas. Outros esperam que eu explique o significado das coisas que têm acontecido com eles. Outros ainda, que eu lhes revele os mistérios que eles não entendem. Gosto de abençoar as pessoas e, obviamente, eu faço o meu melhor para ajudá-las. Mas esse tipo de questão deve ser levada a Deus e não a homens. Sendo cada crente um ministro, nosso trabalho como líderes é equipá-los para que sejam capazes de falar com Deus e receber dele direção sobre essas dúvidas e problemas. O papel de um pastor não é ser a voz de Deus, mas é ajudar as pessoas a se conectarem com Deus, para que possam ouvir a voz do Senhor por elas mesmas. É evidente que Deus fala conosco através de nossos irmãos, inclusive do pastor, mas precisamos ter cuidado para não transformá-los em voz de Deus. Quando você enfrenta uma situação difícil, para quem você liga primeiro? Para o seu pastor ou para Deus? Quando você não entende um versículo da Bíblia, para quem você se volta? Para o seu pastor ou para Deus? Não entenda errado, nós precisamos um dos outros. E Deus certamente usa nossos irmãos para falar conosco.
O que estou tentando lhe dizer é que, infelizmente, a mentalidade de muitos crentes é a de um mediador. Há um oráculo que dirá a você tudo o que Deus quer lhe dizer. Isso talvez fosse verdade no Velho Testamento, mas já não é mais assim. Nesses dias do Novo Testamento, cada crente foi feito um sacerdote e cada um pode ouvir de Deus individualmente, sem nenhum mediador que não seja Jesus Cristo. Não faça o seu pastor, discipulador ou líder uma muleta do seu relacionamento com Deus. Tudo bem ter uma muleta momentaneamente enquanto não podemos andar, mas cada vez mais devemos ser capazes de andar sem muletas à medida que crescemos. Se não compreendermos claramente a visão, transformaremos o discipulado numa distorção do cristianismo. Muitos discipuladores estão inadvertidamente se transformando em mediadores entre Deus e seus discípulos. O centro do discipulado. A ilustração dos corações concêntricos pode ser útil para compreendermos a prioridade de Deus, o reino de Deus. Bom, aqui está uma imagem, tá, de um coração que tem Cristo no centro, o discipulado, né, em seguida a célula, a igreja local e a igreja universal. Tá? Essa igreja universal não é a igreja universal que nós conhecemos aí dos prédios, né? A igreja universal somos todos nós, tá? Todos nós, todas as igrejas, tá, cristãs se transformam na igreja universal. Amém? Eu vou tentar mostrar aqui a figura. Vamos ver se vocês conseguem ver, tá? Se não conseguirem, me falem que eu tiro uma foto e mando para vocês. Bom, essa ilustração nos mostra o nível de cada um no entendimento do propósito eterno de Deus. Alguns estão no nível mais básico de compreensão do reino de Deus. Nesse nível estão aquelas pessoas que querem fazer coisas para Deus. Elas não se preocupam muito com o desejo do coração de Deus. Só desejam realizar coisas boas, relevantes e úteis para os necessitados. No segundo nível estão aqueles que entenderam o que há algo mais central no coração de Deus, a igreja. Essas pessoas se reúnem nas chamadas missões paraeclesiásticas. Elas compreendem que o que importa é pregar o evangelho, mas não percebem que pregar o evangelho não é tudo. É preciso edificar as pessoas, e essa edificação só é possível no âmbito da igreja local. No próximo nível, em direção ao centro, estão aquelas pessoas que compreenderam que a igreja local é algo mais central no coração de Deus. Muitas igrejas avançaram apenas até esse nível. Por isso, vivem de grandes eventos, programas e celebrações. Outras, porém, têm avançado na revelação do coração de Deus e perceberam que uma igreja somente pode ser edificada por meio de grupos menores, que temos chamado de células. Hoje nós estamos nesse estágio e já é algum avanço, mas ainda há algo mais central que as células. O estágio seguinte é o discipulado. Na própria célula há um ponto central. A célula não é o ponto final da visão. Todavia, se pararmos aqui, teremos apenas uma religião organizada. Existe ainda algo que é mais central do que todas as coisas. O discipulado possui um ponto central, e esse ponto é Cristo dentro de nós. O centro do Evangelho é Cristo dentro de nós. O alvo de Deus é que cada um de seus filhos seja guiado pelo Espírito que hoje habita dentro do nosso espírito humano regenerado. O alvo do discipulado, portanto, é levar as pessoas a experimentarem o controle de Cristo em suas vidas por meio do Espírito Santo. Não temos discípulos nossos realmente. Não os temos para nós mesmos, mas para levar cada um deles a conhecer a Cristo. Todos são, na verdade, discípulos do Senhor. Nosso trabalho como discipuladores é levá-los a aprender a sentir, ouvir e perceber a voz do Cristo vivo dentro deles. Devemos ensinar que o Evangelho diz a respeito a Cristo.
e da vontade dele, se cumprindo em cada um. Temos a obrigação de ser modelo de vida, não para que eles olhem para nós, mas para que vejam Cristo em nosso viver diário. Cristo é o centro de tudo. Ninguém é dono de ninguém. Tampouco o discipulado é um sistema eclesiástico, mas um relacionamento de vida. Não é questão de morar juntos, nem de ter uma intimidade tal ponto de andar juntos o dia inteiro. Não é o discipulador que muda a vida do discípulo. Isso é obra do Espírito Santo e da palavra de Deus operando nele. Os que buscam muita intimidade supõem de maneira carnal que é a capacidade do homem que nos muda. Então imaginam que se ficarem suficientemente próximos do seu discipulador e por tempo suficientes, serão outra pessoa. Mas o que transforma é contemplarmos o Senhor. Por isso, o bom discipulador apronta para Cristo. O discipulado não é uma mera amizade, mas um relacionamento voltado para um propósito, o propósito de ver Cristo sendo formado em uma pessoa para que essa pessoa possa ser enviada e gerar muitos filhos para Deus. Todos devem sempre se lembrar, o centro de nossa obra é o Espírito Santo, que é Cristo em nós. Todo crente precisa ter um discipulador, alguém reconhecido como autoridade para ensiná-lo e conduzi-lo nesse caminho de aprender e ser guiado pelo Espírito para gerar muitos filhos para Deus e assim edificar a igreja, sem dependência ou manipulação. O discipulado é muito importante, mas ele pode se tornar um problema se não percebemos que existe algo mais central na vida cristã. O ponto central da vida cristã é Cristo em nós. Isso significa que o alvo do discipulador é levar o seu discípulo a ouvir o Espírito e seguir a sua voz. Não temos discípulos realmente. Os discípulos são de Cristo. Somos como placas sinalizadoras apontando para Cristo. Quando não entendemos a centralidade de Cristo, podemos incorrer em certos desequilíbrios que precisam ser evitados. Podemos cair no buraco da dominação sobre o discípulo, e o discípulo, por sua vez, pode cair no erro da dependência. Qualquer método de discipulado que induza as pessoas a seguir um líder e obedecer às regras, não a Cristo, é fundamentalmente maligno. Todo discipulado deve levar as pessoas a ser como Cristo. Este deve ser o grande alvo de todo discípulo. Tudo o que tirar Cristo do centro, seja um método bom ou ótimo sistema de discipulado, deve ser completamente removido do nosso meio. Discipuladores que não compreendem que o centro do discipulado é levar o discípulo a ouvir de Cristo em seu espírito, normalmente levam os discípulos a depender deles. Eles se colocam como mediadores entre o discípulo e Deus. Infelizmente, estão completamente fora da visão. Na verdade, estão destruindo-a. Quando os discipuladores se colocam como mediadores espirituais, os discípulos passam a depender deles em tudo. Os discipuladores passam a ser seu guia espiritual, decidindo tudo por eles. Decidem se o discípulo deve ou não vender o carro, se viaja ou não, se deve ou não relacionar com determinada moça ou rapaz. Esse nível de autoridade e de governo dos discipuladores sobre os discípulos produz uma sensação de tranquilidade e passividade naqueles que estão sendo discipulados. Afinal, eles já não precisam decidir sobre nada e nem mesmo preocupar-se em orar a respeito, pois seu discipulador cuida de tudo. E há muita gente que gosta disso. Os discípulos sentem-se tranquilos, porque já não precisam orar nem buscar a Deus sobre este ou aquele assunto, nem correm o risco de tomar decisões erradas. Se alguém errar, será o discipulador. Todavia, isso não é discipulado, é manipulação religiosa. No discipulado verdadeiro, ensinamos os discípulos a depender de Deus e a buscar sua vontade. Como agir numa situação em que o discípulo procura orientações? Uma atitude simples é orar junto com ele e levá-lo a tomar uma decisão. O discipulador deve mostrar todas as saídas possíveis e deixar que ele decida. Se, como discipuladores, não entendemos certos assuntos, devemos recomendar-lhe que busque o conselho de outras pessoas naquela área específica. Em seguida, deixe-o decidir.
Se decidir correto, amadurecerá no Senhor. Se errar, amadurecerá com mais rapidez ainda. E jamais devemos culpá-lo por um eventual erro, nem devemos nos culpar também. O discipulado autoritário, em vez de produzir maturidade, produz imobilidade espiritual. A pessoa cresce numa eterna dependência de tudo, não aprende a depender de Deus e buscar a Cristo nas mínimas coisas. Tenha muito cuidado com o assenhoreamento sobre a vida do discípulo. A palavra de Deus diz para guardarmos o rebanho de Deus que há entre nós, não como constrangidos, mas espontaneamente como Deus quer, não como dominadores dos que foram confiados antes, tornando-nos modelos do rebanho. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3. A primeira coisa que temos de afirmar com muita clareza e convicção é que todo discipulado é primeiramente a Cristo, ou seja, todo discípulo é, antes de tudo, um discípulo de Cristo. O discípulo deve ser discípulo de Cristo e não de homens. Há uma tendência muito sutil no trabalho de discipulado de se deixar levar pelo legalismo e pelo controle da vida do discípulo. Quando desconhecem as exigências de Jesus, discipuladores impõem as suas próprias exigências. Já ouvi pastores afirmarem que as pessoas gostam de ser cobradas, de ser exigidas a vestir e a se comportar dessa ou daquela maneira, e que elas gostam de proibições. Alguém já chegou a afirmar que os crentes gostam de pregadores que batem porque passam a ideia de um evangelho mais sério? Mas os que temos visto frequentemente é apenas legalismo religioso. Amados, eu vou parar por aqui, porque ainda tem... Não, acho que dá pra gente concluir. A autoridade do discipulado, no discipulado. A primeira base de edificação de um discípulo é o reconhecimento do Senhor Jesus como Rei. Conversão significa mudança de governo. A partir de agora, a palavra de Deus é a base da nossa vida. No reino há autoridades delegadas. Se uma pessoa não reconhece a autoridade, não pode ser edificada e discipulada. A submissão é a condição básica do discipulado. Sem submissão, não há formação ou discipulado. Todavia, um risco que muitos compreensivelmente temem é o abuso da autoridade por parte do discipulador. Por isso, o próprio discipulador precisa ser discípulo. O princípio básico para ter autoridade é estar debaixo da autoridade. Cada discipulador precisa entender que ele é o servo do discípulo e não o dono. Deve ensinar todo o conselho de Deus e não os seus gostos e preferências pessoais, porque não temos discípulos de fato, os discípulos são de Cristo. Certos discipuladores presumem que aquilo que pensam deve ser seguido pelo discípulo cegamente, mas isso é um absurdo. Um discípulo pode discordar e até debater uma ideia com o seu discipulador e ainda manter um coração submisso. A palavra de um discipulador e seu discípulo pode ser de 3 níveis. Nível A. A palavra de Deus. Evidentemente, diante da palavra de Deus, a submissão de um discípulo deve ser completa e absoluta. Se um discípulo ignora a palavra de Deus, podemos então afirmar que ele é rebelde. Mas, quando digo palavra de Deus, estou me referindo especificamente àquilo que está escrito na Bíblia. Se, por exemplo, um líder chega a mim e diz: Pastor, eu gostaria de namorar a Joaninha, eu lhe pergunto: quem é a Joaninha? E ele então me responde que é uma moça que ele conheceu na escola e que ainda não é convertida. Numa situação assim, a palavra de Deus diz claramente que ele deve terminar esse relacionamento simplesmente, porque não há comunhão entre luz e trevas, e eles estão constituindo um jogo desigual. Em 2 Coríntios, capítulo 6, do 14 ao 18. Nesse caso, o discipulador pode ser absolutamente diretivo, e se o discípulo se recusar a ouvir a palavra, ele pode ser considerado rebelde. B. O conselho do discipulador. O segundo nível de palavra é o conselho. Conselhos são palavras baseadas na experiência e no conhecimento do discipulador. Mesmo sendo um conselho bom e sensato, a submissão é relativa nesse caso.
O discipulador não tem mais experiências e está apto a dar um conselho, mas ele não pode obrigar o seu discípulo a seguir cegamente seus conselhos. Nesse caso, a submissão ao discipulador é relativa. Por isso, o discipulador deve persuadir e convencer seu discípulo a obedecer. Vamos imaginar o seguinte exemplo. O discípulo chega a mim e diz que gostaria de se casar com a Serafina. A menina é crente fiel, mas tem apenas 16 anos e ele possui só 18. Eu lhe dou então um bom conselho. É melhor esperar um pouco mais porque vocês são muito jovens. É um bom conselho? Com certeza, mas é a palavra de Deus. A Bíblia de fato não diz com que idade alguém deve se casar. Creio que o discípulo deveria ouvir meu conselho, mas e se mesmo assim ele resolver se casar? Devo rejeitá-lo como rebelde? Claro que não. Na verdade, eu deveria dizer: o melhor é que não se case, mas já que vai se casar, então vamos trabalhar para dar certo. Podemos aconselhar sem impor nosso ponto de vista ou nossa autoridade, mas o problema está exatamente aqui. Por causa da ênfase na autoridade, sempre que aconselhamos, achamos que o nosso conselho deve de ser seguido à risca. Somos os profetas dos últimos dias, que recebem toda a verdade para conduzir as pessoas na vida cristã. Se elas não nos obedecem, nossa tendência é rejeitá-las. É claro que precisamos dar orientações claras aos discípulos. Entre elas, a de que devem buscar em Deus a resposta, e não em nosso conselho. Um discípulo, porém, que nunca ouve um conselho do seu discipulador é orgulhoso e autossuficiente. Apesar de ser necessariamente rebelde, é resistente ao ensino e dificilmente pode ser edificado. O bom discípulo precisa atentar para o conselho de seu discipulador, mas um discipulador não pode obrigar o discípulo a seguir o seu conselho. A opinião do discipulador. O terceiro tipo de palavra do discipulador são as suas opiniões. Opiniões expressam apenas as preferências e gostos pessoais do discipulador. Portanto, não é necessário nenhum tipo de submissão às suas opiniões e gostos pessoais. Vamos supor que o discípulo chegue e diga ao discipulador: eu estou gostando da Cremilda. Então rapidamente o discipulador interfere: mas a Cremilda, ela é muito feia. Você pode conseguir algo melhor. Nem preciso dizer que essa opinião pode ser solenemente ignorada. O problema acontece quando o discipulador não compreende esses 3 níveis de palavra e resolve exortar seus discípulos para que sigam todas as suas opiniões humanas. Esta é a causa das distorções e abusos que acontecem em muitas igrejas. Não temos realmente discípulos, os discípulos são de Cristo, e os discípulos devem ouvir apenas aquilo que está em harmonia com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Concluímos aqui o capítulo 7, né? Logo mais aí estamos terminando esse livro, ele tem 12 capítulos, não sei se vamos conseguir ler um por dia, mas enfim. Aqui a palavra, né, deixa claro que nós temos que centralizar tudo em Cristo, mesmo como líderes, discipuladores, né, ministros da palavra, a gente não deve intervir, né, e assim orientar as pessoas a buscarem respostas em Deus, né? Realmente isso acontece, às vezes as pessoas: irmão, ora, tal, porque eu tô doente, ou um familiar tá com um problema assim, tal. E na minha mente eu sempre me pergunto, às vezes eu não tenho coragem de dizer, mas a gente tem que começar a ter essa coragem. Mas você já pediu? Você já falou com Deus? Vai direto a Ele, você tem acesso, amado. Né? Você não precisa de mim para ter acesso a Deus. É essa orientação que a gente deve, né, fazer, né, primeiramente. Claro, sempre falar: vamos aqui, vamos orar junto, com certeza. A oração, ela tem poder, né? E quando tem mais de um orando juntos, né, como a palavra diz, se forma uma igreja. Amém, irmãos? Mais uma vez eu vou fazer a brincadeirinha aqui de quem conseguir ver o vídeo até o final vai me chamar no privado. Não chama em grupos, né, ou um local público. Me chama no privado e fala: eu ouvi o vídeo até o final, eu vi o vídeo até o final, eu quero o meu presente. Então quem perguntar para mim: olha, eu vi o vídeo até o final, você oferecer um presente, eu quero o meu presente. Amém?
Estou aguardando aqui alguém pedir o presente. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima semana e até amanhã.